fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o deputado federal Rogério Correia, do PT. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez, prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Prazer estar aqui novamente com vocês aqui na Rádio Super. Um grande abraço. Deputado, para a gente começar esse bate-papo, vimos declarações do senhor aí a respeito da CPI da Andrade Gutierrez, e essa empresa ela está sendo aí investigada por ter cobrado a mais de prefeituras, como Betim, que fez uma grande movimentação nesse sentido recentemente, e também a Prefeitura de Belo Horizonte. E nós temos informações que esses pagamentos, por exemplo, eles poderiam estar acontecendo, cobrando a mais por obras já realizadas, que a situação reclamada, por exemplo, pela Prefeitura de Betim, que isso poderia estar acontecendo já desde a década de 70. Já houve uma CPI na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nos anos 90, tratando desse assunto, na época em que o senhor era vereador ainda, né? Exatamente. Conta pra gente, para começar, como é que foi essa CPI e quais os indícios vocês tinham naquela época e em que aquilo que vocês investigavam lá na década de 90 se parece, remete àquilo que está sendo investigado hoje? Bem, primeiro minha solidariedade com o povo de Betim, porque eu sei como é que essas empreiteiras tratam as questões e o interesse delas é apenas lucro e pouco se lixa para a situação financeira e mesmo pela situação das cidades e municípios que elas trabalham. Eu digo isso porque vou me lembrando da época e eu fui relator da parte do Arrudas e também subrelator da parte da retirada de Aguapés da Lagoa da Pampulha. O presidente era o Roberto Salles Barbosa e o Zé Lincoln Magalhães era o relator. Um era PSDB, outro DEM, na época PFL, e eu era do Partido dos Trabalhadores. Foi uma CPI que aprofundou muito as questões. As obras eram superfaturadas e vinham desde a década de 70, final da década de 70. Havia um contrato com Andrade Gutierrez de 79 e esse contrato de 79 ele foi sendo, isso do Arrudas, aditivado. Ele era um contrato para um determinado trecho pequeno e depois, ao longo do tempo, ele ia recebendo aditivos, com prazos, aditivos de preço e aditivo também do escopo da obra e dos terrenos a serem feitos no Arrudas. E iam superfaturando a partir desses aditivos, é o que nós constatamos. Para você ter uma ideia de superfaturamento, nenhum dos prefeitos rescindia o contrato, que o correto era esse, né? O prefeito devia chegar e falar, olha, vamos fazer uma outra licitação. Não, todos mantinham o contrato, todos mantiveram. Sérgio Ferrara, Azeredo, o único que teve a coragem de fazer a rescisão do contrato foi o Patrus Ananias. E nós da CPI ajudamos muito nisso, porque nós levantamos que havia superfaturamento. Resultado, um trecho que o Patrus Ananias fez do Arrudas, da obra do Arrudas, com recursos próprios da prefeitura e também do governo federal, saiu, depois foi feita a licitação, 138% mais barato. E a própria Andrade Gutierrez ganhou a licitação. Ou seja, se o Patrus não tivesse rescindido o contrato, nós tínhamos pago com dinheiro público 138% a mais para a mesma empreiteira. Isso foi uma prova cabal de que havia superfaturamento. No caso da retirada dos Aguapés, nem contrato de licitação tinha, foi feito na época, se eu não me engano, pelo prefeito Sérgio Ferrara, não tinha licitação, eles não retiraram os Aguapés, disseram que eles tinham uma tecnologia especial para isso e cobraram uma dívida indevida. Resultado, quando nós terminamos o trabalho da CPI, o Patrus rescindiu todos os contratos com as empreiteiras, fez outras licitações e posteriormente o prefeito Célio de Castro, que estava sendo cobrado na justiça, fez um acordo de pagamento e neste acordo ele enviou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, aí eu já não era vereador, deve ter sido em 99, eu fui já eleito deputado estadual. Esse projeto foi aprovado, mas já com o deságio do superfaturamento, ou seja, descontou no pagamento aquilo que as empresas, em especial, neste caso, Andrade Gutierrez, cobrava mais de deságio. Isso é um pouco da história que eu lembro, mas tendo tempo nós vamos falar disso. Tem casos malucos lá. Ex-superintendente da Sudecap receberam casa em Capitólio, que a Mendes Júnior praticamente doou a eles. Nós descobrimos coisas e falcatruas enormes. E isso foi feito para denunciar na época a ação dos anões do orçamento que tinham na Câmara Federal, deputados federais,
que pegavam verbas do orçamento federal e julgavam para estas empresas nas obras aqui em Minas. Então, era uma corrupção que foi desvendada, esses deputados, muitos deles foram cassados, e é o histórico que eu tenho das empreiteiras, de como elas atuavam aqui em Belo Horizonte e outras capitais e outras cidades do Brasil. E por que a CPI da década de 90, em relação justamente ao caso da Andrade Gutierrez, não foi suficiente, deputado? Por que voltar nisso agora? Bem, aí é que a CPI agora está apurando. Feito este contrato de pagamento da Andrade, ela, repito, ela estava cobrando na justiça e o prefeito Célio Castro fez um acordo para pagar com deságio do superfaturamento e aprovou o projeto de lei. O que está se vendo agora é se esse pagamento foi o devido mesmo, se ele está dentro do acordo que foi feito. Ao que parece, aí eu não estou acompanhando tudo de perto, ao invés de pagamento de 153 milhões, em torno de 150 milhões, que era o contrato que o Célio fez de pagamento, chegou-se a pagar 1 bilhão e 700. Tem que saber por que houve esse aumento tão grande de 150 milhões para 1 bilhão e 700, quem pagou em que condições. Se isso foi realmente contratual, se fugiu à lei, aí é um caso, então, que precisa de ser visto de lá para cá, que eu acho que é o que a CPI está querendo apurar. Deputado, o senhor traçou aí todo o histórico da época que era vereador ainda, dos problemas que vem desde a década de 70. Em Betim, a obra é da década de 80, do início da década de 80, a obra que está sendo objeto dessa polêmica toda levantada pela prefeitura lá. Hoje o senhor é deputado federal, hoje o senhor trabalha com a legislação, legislador federal. É possível pensar em alguma solução do ponto de vista da legislação para evitar esse tipo de cenário traçado pelo senhor nessa linha histórica, o tipo da situação levantada pelo prefeito Vitório Medioli lá em Betim também? Mudou muito já a lei, Rodrigo, exatamente por causa disso. Esses contratos que eu te falei, na época eram possíveis, os aditivos. Era aditivo de preço, aditivo de período, tempo, e era aditivo também de trechos de obra. Isso não pode mais. Hoje você tem aditivo que pode ser feito no limite de 25%, sem você ampliar a obra e também com um determinado período de existência. Então, hoje o processo de licitação não permite mais isso. Na época, as empreiteiras recebiam este recurso, julgavam na obra e faziam a cobrança. Então, a legislação, ela já alterou bastante em relação a isso. Também é importante ressaltar, que foi uma grande vitória, que não existe mais agora as eleições sendo financiadas por empresas privadas. Porque isso é que estava por trás. As empresas recebiam dinheiro do orçamento e depois também iam pagar isso na época das eleições, onde elas financiavam os candidatos que eram mais generosos com essas empreiteiras principalmente, mas servia para banco, etc. Por isso que hoje eu sempre defendi o financiamento público. Às vezes eles falam mal, o Estado está colocando dinheiro para as campanhas. É o preço que você paga no sistema democrático, desde que não seja abusivo, mas é muito melhor do que era o sistema anterior, onde o candidato ia atrás das empreiteiras, dos bancos, dos grandes empresários e ficava na mão deles durante a campanha. Funcionava assim a campanha política no Brasil. Esse é um ponto que também foi alterado na legislação, que eu acho importante. Para além da questão, para além dos responsáveis pela empreiteira, pela Andrade Gutierrez, o senhor acredita também numa responsabilização desses políticos que estavam envolvidos nesses processos, nessas licitações? Vamos separar aqui antes da CPI, durante o período da CPI, com certeza. Nós constatamos, como eu te disse, vários superintendentes da SUDECAP que nós denunciamos como recebedores de propina e também prefeituras na época. Citei o caso de um desses superintendentes que chegou a receber praticamente doado uma casa em Capitólio. Mas tem vários outros exemplos de corrupção que nós colocamos. Então havia sim um conluio entre Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Tratex, Covan. Era um cartel de empreiteiras que nós denunciamos, e esse cartel é quem pagava as campanhas dos políticos que concorriam às eleições. Funcionava dessa forma em Belo Horizonte, como funcionava no Brasil, como eu tenho dito. Por isso que quando eu vejo pessoas querendo acabar com o fundo eleitoral e voltar ao que era, é bom o eleitor olhar com desconfiança. Então, com certeza houve um processo de corrupção muito grande. Depois
do acordo feito para o pagamento da Andrade Gutierrez, eu não posso dizer como que ocorreu daí para frente, que eu já não estava na Câmara de Vereadores, e como é que foi o procedimento do pagamento depois do acordo feito. Mas nas obras eu não tenho dúvida, viu? As obras foram eivadas também de corrupção e de pagamento de propina. Deputado, vamos falar um pouquinho de política partidária, falar um pouco do PT. O Partido dos Trabalhadores começa o ano de 2020 com o desafio de tentar recuperar o terreno que perdeu em 2016, quando as urnas foram muito cruéis para o partido no auge de tudo aquilo que viveu, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff no meio do processo de impeachment. E em Belo Horizonte nós sabemos que há um trabalho do partido para levantar uma candidatura própria, mesmo diante até mesmo da popularidade alta que o prefeito Alexandre Calil segue tendo. Um dos nomes que tem sido apontados, com todos aqueles do PT que vem aqui ao Café com Política, é o do senhor para a disputa à Prefeitura de Belo Horizonte. Primeiro, o nome do senhor realmente está colocado para essa disputa? O senhor toparia o desafio? Segundo, o que o PT precisa fazer para ter uma chance real de voltar ao comando da Prefeitura? Bem, o meu nome, eu já disse ao diretório municipal que está colocado, caso ele seja um nome para unificar, em primeiro lugar, o partido. Nós estamos também fazendo conversas em nível nacional, dentro do PT, mas também com outros partidos de esquerda. Portanto, eu gostaria que o nome que fosse escolhido pelo PT não fosse apenas o PT, mas envolvesse também o PCdoB, o PSOL, quem sabe o PSB, PDT, que nós pudéssemos ter uma candidatura de esquerda, de centro-esquerda em Belo Horizonte. Eu acho que isso é necessário na cidade, porque com isso nós teremos um programa para ampliar a participação popular. O povo está participando pouco da política e das decisões em Belo Horizonte, tem que participar mais. Eu tenho, por exemplo, por mim, que nós precisamos de ampliar para além do orçamento participativo. Nós falamos dessas questões das obras, o orçamento participativo na época do Patrus, dentre outras qualidades do povo escolher o que eram as obras principais, ele também tinha fiscalização do preço das obras. Aí nós precisamos ampliar para isso. Eu, se for prefeito, por exemplo, e o Partido dos Trabalhadores tem colocado isso no programa, nós temos que criar em Minas os chamados territórios da cidadania, onde a gente coloca onde as pessoas moram, onde tem afinidade, em territórios onde as pessoas fiscalizam, participam da administração, algo muito mais moderno do que essas burocráticas subprefeituras ou administrações regionais. Então precisamos ampliar o processo democrático. Isso é uma marca do PT e é essencial para você ver o que na cidade precisa melhorar. Como é que você se protege de enchentes, quais são as obras prioritárias da educação, da saúde, ter um planejamento popular da utilização das verbas. Esse é um dos pontos que eu pretendo colocar em discussão. Agora, nós estamos no processo ainda de debate, o Diretório Nacional do PT vai chamar, depois do Carnaval, uma reunião com o Diretório Municipal aqui em Belo Horizonte, estadual, os deputados, vereadores de Belo Horizonte, também deputados estaduais e federais que têm aqui voto, para que a gente possa buscar uma unidade em torno de um nome. A opção nossa aqui não é, como está sendo em São Paulo, realizar as prévias com vários candidatos, mas tentar entre nós unificar. Um jeito mais mineiro, né, de fazer política, que o PT também não deixa de ter aqui na nossa querida Minas Gerais. Então, por enquanto, meu nome está colocado, mas tem outros. O nome do deputado André Quintão, meu colega, grande companheiro, desde vereador, também a Beatriz Cirqueira, um nome bem lembrado. E dentro dos outros partidos também, né? A Áurea Carolina é um nome lembrado também pelo PSOL. Agora um pouco mais difícil por causa da questão talvez da gravidez dela e do filho que vai estar recém-nascido, né? É aquilo que se ouve dizer no bastidor da política. Em tese é o que a Áurea tem dito, né? Tá esperando o Jorge, né? O filho que vem aí, deseja a Áurea muita felicidade aí. E é um projeto também muito dela, né? Então, provavelmente ela não se candidate, mas com certeza é um nome a ser considerado, até o apoio dela pra gente é fundamental também para uma candidatura de esquerda em Belo Horizonte. Então, esse é o planejamento. Vamos ver se a gente consegue que isso ocorra, essa unidade. Eu acho unidade necessária, Thalita, Rodrigo, porque é preciso em Belo Horizonte também ter um enfrentamento a esse governo Bolsonaro de forma mais direta, né? O governo Bolsonaro é um desastre, viu? Diz que ia melhorar as condições econômicas do Brasil. Você viu o PIB agora, 0,83, menos que 1, pior do que o do Temer. Estavam comemorando retomada de crescimento. Não houve nem terá retomada de crescimento com essa política do Paulo Guedes. É uma política recessiva.
Os projetos que tem na Câmara de Deputados, lá em Brasília, são todos projetos para enxugar recursos. Tem mais de 1 milhão de pessoas na folha do Bolsa Família, na fila do Bolsa Família no Brasil, pessoas na fila da aposentadoria, BPC não recebe, então o povo não tem recurso, salário mínimo não aumenta mais acima da inflação. Ele enxugou o dinheiro da economia e fica vendendo a ilusão de que a economia vai crescer. Crescer como? Para que o empresário vai abrir uma porta a mais na loja dele se ele não tem cliente? Para que uma indústria vai investir se não tem cliente, não tem quem compre? O próprio Paulo Guedes disse agora as pessoas não podem nem viajar, né? Preconceito que é, diz que as empregadas domésticas não podem ir para Disney. Não é empregado doméstico que ia para Disney, não. Quem ia para Disney é a classe média. Ele está debochando da classe média, que botou o dólar lá em cima e tinha gente gritando que na época da Dilma o dólar era 1,88, 1,89, né? Agora o dólar está batendo aí a casa de 4,30, gasolina mais de R$5, porque o dólar aumenta, ele querendo privatizar a Petrobras. O governo Bolsonaro é um desastre, vai ser e vai continuar um desastre, além de ser um governo caótico. Deputado, Governo preconceituoso, que não gosta de negro, não gosta de pobre, não gosta de índio, não gosta do povo. Um governo desse precisa ser combatido. Nós não podemos ter uma prefeitura que fica vendo isso e fingindo que as coisas não acontecem, fingindo que é neutro. Isso realmente não dá. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores precisa, a esquerda precisa disputar a eleição em Belo Horizonte. Ainda em relação às eleições em Belo Horizonte, nos bastidores políticos, muito se fala que o Calil só perde para ele mesmo. Calil, que está super bem avaliado nas últimas pesquisas, mostra que ele tem um índice bom de aprovação. O que o candidato precisa ter hoje? O candidato PT sendo o senhor ou outro nome, né, que o senhor já colocou aqui pra gente, o que precisa ter para tirar o Calil da prefeitura? Precisa ter primeiro um programa, mostrar que nós temos um programa para governar Belo Horizonte e que este governo será melhor do que os governos que foram até agora. Nós temos um passado para isso, né? O governo do Patrus foi um exemplo. Todos se lembram do que foi, do ponto de vista de participação popular, de integridade, da questão tanto moral quanto da questão, já disse, da participação popular, mas também uma visão para a educação avançada, para a melhoria do sistema de saúde. Nós precisamos apresentar um programa concreto para o povo de Belo Horizonte. Esse é um primeiro ponto, que é a questão do programa. O segundo, como eu disse, mostrar também que tipo de sociedade nós queremos construir. Uma sociedade solidária, uma sociedade fraterna, não do ódio. Então é preciso demonstrar também as diferenças, demarcar com o governo federal, demarcar com o governo Zema, outro desastre, né? Agora conseguiu chamar uma greve de professores, trabalhadores da educação, porque retrocedeu tanto no tempo o Zema, que voltou a ter fila de pessoas na porta da escola para conseguir uma vaga para os alunos. Quanto tempo eu não via isso, nem lembrava mais que nós passamos por isso, voltou a ter fila. E agora deu um reajuste só para a segurança pública, fazer uma ressalva, nós somos favoráveis ao reajuste para a segurança, mas é óbvio que ele tem que tratar também dos demais servidores. Então tem que incluir na política salarial a educação, que aliás ele investiu 3 bilhões a menos agora nesse ano, retirou da educação 3 bilhões, menos do que os 25%, que inclusive é inconstitucional, ele está fora da lei, e fez a mesma coisa na saúde. Então nós precisamos de mostrar também que o nosso governo ele vai respeitar essas questões sociais e ter um programa de políticas públicas boa para Belo Horizonte. Eu acho que é isso que nós queremos mostrar em Belo Horizonte nesse debate político. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado, deputado? Vamos tentar. Para começar, Andrade Gutierrez. Superfaturamento explícito. Eleições municipais de 2020. Esquerda com candidato, voltando à participação popular a prioridades. Foco de uma candidatura de Rogério Correia. Participação popular, povo na prefeitura. Retorno do ex-presidente Lula. Uma dádiva para o Brasil. Governador Romeu Zema. Um desastre, nada de novo. E o presidente Jair Bolsonaro. Esse nem se fala. Ele e Paulo Guedes, parasitas da nação. Deputado federal pelo PT, Rogério Correia, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigado pela visita, sempre um prazer recebê-lo, deputado. Muito obrigado, eu que agradeço e estamos aí juntos mais uma vez, solidarizar com o Betim,
com o prefeito que faz essa luta também para que tenha essa justiça ao fazer pagamento para empreiteiras. Nós não podemos retirar o que é do erário público para aquilo que não é justo. Então, minha solidariedade, estamos na luta. Se puder, vou retomar também a memória, né, do que foi a CPI das empreiteiras para evitar que isto continue atormentando o povo de Minas Gerais.